Ei, pessoal, hoje são 22 de janeiro. Eu quero endereçar esse áudio a vocês. Vai ser sobre educação. Nossa educação no Brasil, para nós melhorarmos os entendimentos. E eu quero trazer um elemento que eu considero ele extremamente importante para o Brasil, apesar dele não ser um profissional, mas ele dá show, ele está melhor do que milhares e milhares de profissionais que fazem um ótimo papel, trabalham e executam um ótimo serviço, porém não possui o dom de levar à frente, transmitir o conteúdo da profissão, que é a astronomia. Esse senhor que eu vou trazer, esse elemento, é o nosso querido Sérgio Sacani. Talvez vocês não ouviram ainda, não viram vídeos dele, mas ele atua já há bastante tempo na internet e ele já tem um grande clube que é fã dele, e isso é importante demais para o Brasil. É muito bom. Por que eu digo que é muito bom? A astronomia não é uma coisa tão procurada no Brasil. Vejo vocês, é muito importante. Vejo que todos os países que são gigantes, certo? Eles estão, eles estão afiados com as tecnologias espaciais, tanto para pesquisas no espaço, como de observação, através dos astrônomos, não é? Seja por radioastronomia ou visual, a física, os cosmologistas, não é? Então, é muito importante a gente ouvir o Sérgio. Isso até me engrandece, é um prazer para mim poder ter esse diálogo aqui, transmitir esse diálogo para o Sérgio. Espero que ele veja esse vídeo, chegue a ele, para que, quem sabe, ele passe até a frequentar, dar opiniões aqui de vez em quando. É muito importante, se não pudesse ser todo dia, seria um prazer para mim, porque tá levando a cultura para todo o Brasil, todo o Brasil. Exatamente numa área, como eu falei, que não se tem muito conhecimento ainda. A gente vê claramente nas entrevistas que ele faz, as pessoas que entrevistam ele fazem perguntas assim, que a gente percebe que não estão dentro de um conhecimento. Mas, então, a gente precisa muito de melhorar isso, certo? Meu prezado Sérgio, se você está me ouvindo, olha, um detalhe meu, na minha infância, eu devia ter 9 anos, 10 anos, eu tinha um vizinho no meu quarteirão, que toda quarta-feira ele jogava um jornal famoso na época fora, no lote vago. E eu corria lá, porque naquele jornal, eu era muito pobre, eu não podia comprar jornal. O jornal vinha uma página com um trechinho pequeno, mas sempre tinha um colunista que escrevia um trechinho pequeno falando sobre as novidades de astronomia. Veja bem, não é? É muito tempo para trás. Eu estou com 67 anos. Eu devia ter 9, 10 anos nessa época, certo? Então, existia um monte de questões. Todo mundo não sabia, a astronomia não sabia se havia planetas fora do sistema solar. O tanto de luz que nós temos hoje ainda não tinham sido descobertas. Não é? As voyagens ainda não estavam pesquisando, né? Penetrando no espaço, né? É uma coisa fantástica. E hoje já está saindo da áurea do nosso sistema solar. Pois é, Sérgio. Eu toda a vida fui muito, muito encantado com a astronomia, com a física da astronomia e com radioastronomia também. Então, eu gostaria de ouvir uma opinião sua. Por favor, me dê o prazer e venha, faça um vídeo no seu próprio canal, que eu vou escutar. É o seguinte, se você observar, no mundo inteiro, se fala muito em seres espaciais, certo? Então, você mesmo já relatou vários vídeos sobre a posição sua, sobre seres espaciais, e isso na verdade, é um debate, não é? É um debate. Mesmo que na mídia, como fora da mídia.
Eu sei que existem muitos encontros das pessoas só para debater isso, né? Existem ou não existem? Mas veja, eu gostaria de dar meu ponto para você. Eu me sinto um cosmologista. Como eu sou um fã de astronomia, eu não me formei em astronomia, mas eu me sinto um cosmologista amador, vamos dizer assim. E, vez ou outra, eu vou colocar aqui alguma posição para você, dentro do meu raciocínio, certo? Por favor, você nos dê o prazer de dar a sua opinião, porque você é uma pessoa muito capacitada. Está de parabéns, tá? Você não é formado, a sua formação é geologia, não é? Então, quer dizer, é impressionante o seu desenvolvimento dentro da astronomia, tá? Eu tiro o chapéu para você, meu. E é por isso que eu estou colocando você na minha página, Batalha pelo Brasil, porque é muito importante. Mas, Sérgio, veja você, eu penso, eu acredito que existe. Eu vou finalizar. Eu acredito que existe. Né? Todo mundo fica, existe ou não existe? Eu acredito que existe. Primeiro ponto que eu vou trazer é porque eu já vi. E não tem como o que eu vi não ter sido um ser de outra dimensão, de outro planeta, outro sistema solar, de fora. Estava com minha filha numa quadra de tênis. Minha filha já estava com 9 anos. Eu deitei no banco, olhando para o céu, porque minha filha jogando contra. Minha filha e minha esposa jogando contra mim. Então, eu arriei e deitei no banco e as duas ficaram raquetando, né? Jogando tênis. Eu olhando para o céu super claro, um sol maravilhoso, era um domingo de manhã. Porém, olhando para o sul, tinha uma carga de nuvens escura de ponta a ponta, um cinturão mesmo, já vinha alguma tempestade por ali, não é? Mas aqui, onde eu estava, o céu estava maravilhoso. Riscando, aviões a jatos riscando, porque onde eu estava tinha um tráfego de avião a jato grande. Ok, e eu vi um pontinho pequeno, mas é uma coisa muito insignificante mesmo, certo? Talvez menor do que um grão de arroz. Mas era um preto bem destacado, porque você vê lá no céu, acima dos aviões a jatos, acima daquela linha de fumaça congelada que, né, os aviões emitem e ela se transforma, é uma coisa difícil de ver, não é? Porque é um pontinho menor do que um grão de arroz. E parado. Aí eu chamei as garotas, né? E mostrei. Olha lá, minha esposa, minha filha, olha o que eu estou vendo. E elas ficaram impressionadas. E nós ficamos ali. O que será aquilo que está bem acima dos aviões a jato, que já eram pequenininhos, né? Porque o avião a jato cruzando com a fumaça, ele é bem pequenininho, né? E era muito bem acima. Então, de repente, aquele deu uma desfrechada assim para sentir daquela nuvem preta. Essa nuvem preta não tem nada a ver com essa história. Ela só estava ali, eu estou só citando isso porque ela estava lá no sul. E nós quase que perdemos aquele ponto. Porque imagina você seguir um ponto assim, mas deu para seguir. E quando ele estava bem marcando meio-dia, e quando ele já estava bem acentuadamente para o sul, ele parou. Quando ele parou, deu para ver que ele parou perto de outro. Ficou próximo. E depois deu para ver que ele se juntou num ponto só. E de repente um ponto saiu para uma determinada região do céu, o outro saiu para o outro, a gente vê que ele some e as vistas perdem, que ele vai para cima e as vistas da gente não consegue acompanhar mais. Some, desaparece. Nada naquela época, eu tenho 67 anos, não é? Naquela época, eu devia estar com meus 35, vamos dizer assim, 36 anos por aí. Então, não, nada. Quando eu tinha 36 anos lá para trás, nada, tecnologia nenhuma no mundo. Não é? Seria aquilo. Balão não anda, não voa nessa velocidade. Então, não, de maneira alguma. Esse é o ponto 1, ok, Sérgio? Ponto 2, também, quando eu era. Agora já não é quando eu estou casado, é quando eu era jovem.
mais ou menos quando eu ficava procurando o tal jornal que eu te falei, todas as quarta-feiras, certo? De uma grande empresa que emitia jornais, e eu não vou falar o nome porque eu não gosto dessa empresa, mas naquela época, com meus 8, 9, 10 anos, eu lembro que eu recebi em casa uns 3 ou 4 primos foram no meu bairro me visitar lá em casa, eu e meus irmãos, certo? Lá em casa tinha muita fruteira e eles foram para comer fruteira, pinha, goiaba, né? Tinha de tudo. Então, um determinado momento, todo mundo reunido assim, eu resolvi olhar para cima e eu vi um cilindro, certo? Como se fosse uma mamadeira, no estilo da mamadeira, certo? É, hoje as mamadeiras são muito modernas, né? Já é de tudo quanto é forma. Mas, por exemplo, essa caneta, é como se fosse essa caneta mais grossa assim, certo? Um pepino, como se fosse um pepino, ok? Dá para ver que era cor de alumínio, quase como se fosse galvanizado, um brilho assim, uma tintura assim. Porém, quando eu vi, eu depressa, bem no céu limpinho, céu muito, muito claro, o céu. Lá na minha terra é muito, muito quente, o céu praticamente é sem nuvens, certo? E então eu vi esse cilindro, talvez, talvez uma coisa desse tamanho assim, talvez, olha, desse tamanho no céu, assim, desse tamanho, redondinho, certo? Era redondo, pelo menos da posição que eu estava olhando, né? E quando eu vi, virei depressa, e eu lembro que eu ainda chamei por um primo meu, Marco, Marco, olha depressa que eu estou vendo lá no céu. Quando nós dois olhamos, não vimos mais. Esse foi o ponto 2, tá? Então, eu acredito que existe, porque quando eu leio, principalmente aqui na internet, muita gente falando as tais esferas que estão voando para todo lado aí, e muitos outros contos, eu não dou, assim, não dou atenção porque eu já percebi que tudo é uma marmelada. Então eu acredito é pelo que eu vi, certo? Agora, o que eu quero ver a sua opinião é no seguinte: todo mundo acredita que o ser espacial vai chegar verdinho, né, aqueles olhos grandes. Isso é como se diz, a mídia enfeita, né? Mas é uma coisa que colou no mundo inteiro, porque o mundo inteiro faz a mesma figura, não é verdade? Então, eu não penso nada disso, certo, Sérgio? Aí eu quero agora ouvir a sua opinião, porque agora estou falando pelo meu conhecimento, a minha vontade de transmitir uma mensagem dentro de um raciocínio de cosmologia que eu tenho, pessoal meu. Olha, primeira coisa, se fala muito em ET chegar na Terra, os filmes de Hollywood, e são tudo baseado, os japoneses principalmente, recebendo os ET e atirando, tudo quanto é equipamento de guerra combatendo os ETs, não é mesmo? Pois eu penso muito diferente. Os filmes, não é? Fazem filmes com seres espaciais chegando, destruindo tudo. Aliens, por exemplo, né? Predador. Então, estou falando em português o título. Então, eu não acredito que é assim. Pode até ser. Nisso aí eu não. Eu tenho que dar 50% sim, 50% não. Mas os 50% não, que eu não acredito, é porque se uma, uma determinada inteligência, vamos chamar assim, consegue chegar numa nave espacial na Terra, é porque eles são extremamente adiantados. Compreende? E quando se é extremamente adiantado, se um dia eles forem, vamos dizer, como ser humano, eles já estão muito acima do ser humano, já evoluiu muito. E uma das coisas principais que a gente tem que evoluir, com o passado de milhares e milhares de anos, é a nossa mentalidade, certo? Pensa bem se nós tivéssemos todas aquelas mentalidades pré-históricas, nada estaria dando certo hoje. Nós temos problemas demais da conta hoje também com essas inteligências que existem, políticas, por exemplo, e que procuram só fazer o ruim, não é? Em benefício de si próprio. Mas, de qualquer forma,
isso faz parte, dentro desse mundo que nós vivemos, mundo que tem verdade e mundo que tem mentira, não é? Então, o ser humano mesmo, na minha opinião, veio de bactérias e vem se transformando no passar de milhares e milhares e dezenas de milhões de anos, vem se transformando, e até onde nós temos conhecimento que começamos a levantar e estamos aqui hoje, não é mesmo? Então, e a nossa mentalidade evoluiu ali quando se começou a pensar para sobreviver. Aí surgiu o quê? Inventaram a mentira, inventaram e aprenderam a contar a verdade. Então, tudo tem sua origem, não é mesmo? Mas eu acredito que eles são muito inteligentes, certo? Então, eu não acho que nós tínhamos que estar preparados para receber essa inteligência. É isso que eu quero dizer. E nesses 50% que eu estou dando. Por causa que eu não, como que pode? Imagina quando é que nós vamos conseguir entrar numa nave e, no piscar de olho, chegar em outra galáxia, a nossa vizinha, Andromeda. Num piscar de olho, nós temos, falta muito, muito caminho ainda para a nossa inteligência ir evoluindo, evoluindo, e nós colocando em prática, para nós, igual nós estamos fazendo a cada dia que passa, né? Agora no mundo científico, não é mesmo? E, porque tudo é um processo, tudo é step, né? Step by step, não é tchan e tran. Pois é. Esse é um ponto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você concorda. Agora, outro ponto, e esse eu gostaria muito também de sua atenção, se for possível, é sobre a origem, certo? Dizem, todo mundo analisa que vai chegar naves com o ET do seu tamanho, do meu tamanho, nós temos quase o mesmo tamanho, porque eu já vi você em vídeos em pé. Então, diz que vão ser desse tamanho e tal. Eu acredito que isso aí não é bem assim. Eu acredito que pode chegar verdadeiros gigantões. Nós não tivemos na Terra, devido ao oxigênio a mais, nós não tivemos a evolução dos insetos astronômica, cresceram demais, veio os dinossauros, eram gigantes, e se nada tivesse sido aniquilado, estariam os gigantes até hoje, não é mesmo? Então, eu penso que fora do nosso planeta, porque eu acredito que tem vida no nosso sistema solar, principalmente nas luas, então, fora do nosso sistema solar, eu acredito que a vida não é só de um tamanho, como é aqui na Terra, todo mundo basicamente do nosso tamanho. Não. Eu acredito que pode ser que tenha gigantismos, como pode ter coisas muito pequenininhas, muito pequenas. E agora que eu quero também ouvir a sua opinião. Já é a segunda cobrança, agora vem a terceira. Olha, o que você pensa, Sérgio? Se as galáxias que nós temos anexadas à nossa Via Láctea, não é? São galáxias muito pequenininhas, difíceis de ser detectada porque não emite tanta luz. Mas vejam você, nós temos muita chance de termos vida nessas galáxias, minúsculas, como também dentro do interior da Via Láctea, certo? Por que super minúsculas? Porque, como eu falei, olha o processo de evolução na Terra, como que no mesmo tempo que tinha um dinossauro, havia uma formiga, havia um inseto, não é? E até hoje nós temos os elefantes, tem a formiga, não é? Nós temos uma variedade gigante de tamanhos, não é? E de extensão de vida. Determinados, como a baleia, por exemplo, vive muito mais tempo, as tartarugas vivem muito mais tempo. Então, e já determinados insetos nascem de manhã e de tarde já bateu as botas, já se enterrou, não é? Então, eu acredito que tem possibilidade nessas galáxias, nós não estamos vendo o que está ocorrendo nelas por causa que emite pouca luz, não é? Mas pode ser que, por elas serem pequenas, também se criou muita coisa extraordinariamente pequena, certo? Para ser vista quase que pelo microscópio. E pode ser que existe verdadeiras nações, existe planeta como o nosso mesmo.
certo? Ou de um outro jeito de existir, de vida, diferente do que nós conhecemos, mas que são super minúsculos, desculpa, Sérgio, e eles podem criar a sua nave, eles estão super adiantados, e eles podem estar, inclusive, nos visitando. É onde que a gente vê sempre alguém relatando alguma coisa, como eu relatei aqui 3 processos para você, não é? Então, o que você pensa disso? Então, de repente, a gente está olhando para o céu só procurando planetas, novas galáxias, que não precisa nem de procurar, que tem uns trilhão e trilhão, não é? E fora da nossa galáxia, mais uns trilhão e trilhão de galáxias para todo canto. Mas veja você, tem muita possibilidade. E é uma coisa que a gente, na minha opinião, as pesquisas deveriam parar de olhar só pelo padrão humano e procurar pelo padrão microscópico também, que vai ser muito difícil, mas pode, não é? E um planeta assim vai gerar gases, e a gente pode descobrir através dos gases, não é? Porque ele é tão minúsculo que ele fica mais fácil de ver a composição de gases, certo? Do que enxergar, possivelmente, um complexo de planetas assim, como eu estou falando. Sérgio, olha, foi um prazer, espero que você tenha me ouvido. Isso está engrandecendo muito o meu canal, Batalha pelo Brasil, certo? E eu espero que você participe, tá bom? Porque, infelizmente, eu lembro, é, eu não gostaria nem de levantar esse assunto, mas nós tivemos aí um astronauta, né? E ele foi, inclusive, ministro da Ciência, né? E, infelizmente, parece que eu não gosto de comentar porque eu leio. Quando eu leio, eu fico em dúvida. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Porque mídia coloca muita coisa. Você concorda comigo? Falam muito beabá e se a gente ficar querendo publicar o que a gente está lendo, na verdade não é verdade, não é? Então, mas ele falou que ele estava, o ministério dele tinha, me parece que era 395 milhões de reais disponíveis, né? E ele estava passando o ministério. Ele foi o ministro no governo do senhor Jair Bolsonaro. Eu, quando eu li aquilo, eu até chorei. Falei, gente, o Brasil é carente de telescópio, não é? Então, lá em Minas tem um dos maiores telescópios que nós temos. Coitado do pessoal. É, é uma coisa insignificante, coisa que americano tem no terreiro, nas fazendas deles, daquela metragem, não é? Porque você vê na América fácil, fácil, centenas e centenas e centenas de telescópios com 1 metro, 2,5 metros. Tem muita coisa, não é? E praticamente por hobby. E nós, com nossa ciência, lá, me parece que é no Morro dos Dias, eu não estou certo se é bem esse nome lá em Minas, não é? Eu sei que você é de Minas, talvez você já até visitou lá, não é? É Morro dos Dias. E é incrível. Eu digo isso que eu vi você fazendo uma reportagem, você dizendo que você me parece que é de Ponte Nova, não é isso? Minha mãe é de próximo, de Ponte Nova. A mamãe, ela é de Amparo do Serra, um lugarejo pequenininho, é, só tem 2 ruas. Então, é muito pequeno. E, geralmente, quando tem 2 ruas, o que tem mesmo, Sérgio? Um campo de futebol, né? Um campinho de futebol todo sem grama, não é assim? Toda Minas? Pois é. Mas, sei lá, da terra do. Você falou que era de Ponte Nova, terra do rei, Reinaldo, né, do Atlético, era lá de Ponte Nova também. Pois é, Sérgio. Mas eu fiquei angustiado com aquilo. Uai, o que ele estava fazendo ali, rapaz, naquele ministério, que não ajudou a astronomia, por exemplo? Ou mesmo as outras pesquisas medicinais, não é? Tem que ter um contingente de pesquisadores confinados para poder ter soluções, não é? E nós no Brasil, ó, com milhões de problemas, por exemplo, na área de medicina, não é? Criancinha nascendo com metade do cérebro, não é? Problemas de dengue, tudo. Era só a gente aplicar esse dinheiro forte, fazer uma, uma região confinada para fazer esses laboratórios super vedados, para nada escapar dali de dentro, não é? E uma coisa de ponta, de primeiro mundo,
Não, mas falou com a maior cara de pau, rapaz, mas só rindo. Você falou, não escreveu lá, né? Que estava indo como se aquilo ali fosse assim. Aqui, eu estou indo embora, fica aí para trás isso aqui, ó. Caramba, rapaz. É por isso, Sérgio, que eu até falo, já falei até aqui nos meus áudios, a nossa política, meu irmão, está muito ruim mesmo, tá? Você que é um grande professor na área de astronomia, agora você percebe isso, eu tenho certeza que você percebe, não é? Como que político chega num cargo por influências lá na Casa Brasília, mas não é por capacidade. Você já observou isso? Lá no Congresso, vê o que tem no Congresso, rapaz. Tem gente muito boa lá sim, mas olha as porcarias que estão lá dentro, rapaz. É incrível. Como que. É isso que eu não entendo. Como pode existir uma pessoa igual você, Sérgio, com tanta capacidade e tá só pondo vídeo na internet, só pondo vídeo, mas o governo não faz assim, ó, não te pesca, não te segura, você entendeu? Eu, igual estou te valorizando aqui, ó, trazendo você para todas as pessoas que estão me acompanhando poderem ver o que, é que nós temos de bom no Brasil, entendeu? E que não se dá valor. As pessoas só ficam na luta todo dia, diária. Você merecia já ter até um departamento dentro do governo para você falar mais, frequentar as escolas, as universidades, certo? Seu trabalho tinha que ser assim, porque o Brasil precisa, a qualidade é muito grande que está dentro de você, entendeu? Mas quando chega lá, chega dessa maneira. Você entendeu? Agora foi convidado por aquele departamento porque era astronauta. Ah, rapaz, astronauta, muita gente está na fila para ser astronauta, vamos ver os recordes dessas pessoas. É, cada coisa, rapaz, certo? Lá na América mesmo, outro dia, uma pessoa saiu do norte, viajou para o sul para fuzilar o ex-namorado, entendeu? Pensa bem, não é? Tem determinada astronauta que ficou aí no espaço um bom tempo, não é bom nem dar uma leitura sobre o passado, não, certo? Então não tem nada, é uma profissão. Sendo que se o rapaz foi convidado, parabéns, mas não fez nada. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não fez nada pelo Brasil, certo? E ainda, como se diz, entregou a verba assim, com tanta coisa para fazer, rapaz. É isso que eu quero dizer, certo? Vamos mesmo fora da astronomia, fora da medicina, por exemplo, mas outros, quantos setores que nós precisamos, não é? É isso que eu queria dizer, Sérgio. Você vê, Sérgio, ó, Copa do Mundo. Copa do Mundo, o Brasil importou aço para construir todos aqueles estádios. A maioria, muito aço foi importado, por causa que era aço que suportava de uma maneira muito mais forte os aços feitos lá na nossa Uzi Minas, que você conhece, a Uzi Minas, né, naquela região toda ali do Vale do Aço, né, muito mais técnico, muito mais poderoso, né, maleável, inclusive. Igual trilho. O trilho é maleável, não é? E é onde ele não quebra, certo? E por que não investiu, então, num centro confinado, igual eu estou falando, para se extrair essas tecnologias? Porque nós não podemos fazer o cópia e a cola, não é? Porque as patentes não permitem, não é? A regulamentação não permite, certo? E não acho certo mesmo também. Nós que temos que criar, ué. Concorda comigo? Venha, apareça, deixe uma mensagem, certo? E fale alguma coisa no seu canal, me respondendo. Teria o prazer. Eu vou trazer aqui a resposta para todo mundo aqui, tá bom? É um prazer, com toda sinceridade. Abração do coração para você, meu, tá bom? Muito obrigado.